Sueli Santos Machado, muito conhecida como Sueli Machado, coordenadora do grupo Primeiro Ato. Seja muito bem-vinda, Sueli, ao projeto Reinflexões. É uma alegria muito grande te receber. Alegria minha. Num mundo como temos hoje, alguém disposto e curioso para escutar uma história, para saber da trajetória de alguém, isso é um presente. É um reconhecimento e uma alegria enorme. Alegria nossa para a gente conhecer sua história e vamos lá, porque é muita história para contar, hein? A história sua começa então dia 7 de novembro de 1953 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Por que em Belo Horizonte, Sueli? Não, na realidade é o seguinte, minha mãe se casou, minha mãe é aqui de Barbacena, meu pai é de Goiás. Os dois se conheceram em Uberlândia, porque o meu avô abria agências do Banco do Brasil, pelo Brasil afora, e minha mãe morava um ano em cada lugar desse país. E lá ela conheceu meu pai, eles se casaram, tiveram a minha irmã mais velha, e o segundo filho, que é logo acima de mim, ele nasceu, e quando a minha mãe estava grávida de mim, de 8 meses, ela descobriu que esse filho que tinha nascido um ano antes era surdo e mudo. Isso na época foi um estardalhaço na cidade. Era raro, eles não conheciam o que era isso. Era um problema no sistema nervoso central, um modo de cuidar desconhecido. E dizem que ela caiu da escada, grávida de mim, de 8 meses, todo mundo achava que eu não ia sobreviver, então eu sou uma sobrevivente para começo de conversa. E aí eu nasci no meio desse turbilhão. E nessas alturas o médico pediu para que a gente mudasse para Belo Horizonte, porque meus pais tinham 3 opções, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que eram os 3 lugares que tinham recurso de escolaridade para surdo e mudo. Como a família era aqui de perto, eles resolveram vir para BH. Ah, então você não nasceu aqui, mas você veio logo para cá. Não, peraí. Aí, o que aconteceu? Eles vieram para cá antes de eu nascer. Só que meu avô morava ali, já estava morando ali em Juiz de Fora. Minha mãe foi passar férias na casa dele, eu nasci em Juiz de Fora, mas com 1 mês vim para cá. Eu vim conhecer Juiz de Fora grande. Então, na minha certidão de nascimento está escrito Juiz de Fora, mas eu me considero daqui, porque eu vim para cá com 1 mês, eu nem conhecia a outra cidade na qual eu nasci. Tá certo. Bom, aí começou a crescer em Belo Horizonte, e em que momento assim, você teve o seu primeiro insight com essa questão de movimento, da dança? Como é que foi isso? Minha família era uma família muito musical. Minha mãe cantava nos corais, e meu pai era dançador de tango, adorava dançar tango em festas, então as festas de família eram festas musicais. Minha tia, que morava sempre muito próximo da gente, porque ela era solteira e a mais jovem irmã da minha mãe, ela tinha um piano, e ali a minha infância foi rodeada de piano, violão, canto e dança através do meu pai, que era dançador de tango. Meu pai sempre gostou da língua espanhola, da música que vinha dessa América Latina, e eu assistia isso. E eu não sei como que aos 5 anos eu dançava frevo, com sombrinha e tudo. Eu nunca tinha ido a Recife, devo ter visto isso através de algum parente ou de alguma informação que chegou até a mim. E assim eu dançava, eu percebi que eu já gostava de me exibir de alguma maneira para a família, né? Ou dançando com meu pai, ou dançando frevo, ou cantando, ou tentando tocar. E aos 8 anos, a minha mãe me coloca na aula de piano, e ao mesmo tempo eu fui instintivamente passando para o violão e cantando. Essa época eram épocas de festivais, né, de música, onde isso estava começando, e assim eu fui já entrando na arte pela música e pelo canto. Então era uma influência muito grande da família, todo o ambiente ali, era um ambiente muito alegre, muito festivo, muito cantante, exatamente, dançante. E então, em 1966 você começa a cantar, já com 13, 14 anos, você já estudando no colégio estadual. Você se envolveu muito com a questão do esporte também, mais movimento, né? Então, eu tenho uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi a minha tia Ivone,
que morava em Uberlândia, que ela era costureira de alta costura. Ela fazia vestidos de noiva e vestidos das madrinhas das noivas. E ela, meu tio trabalhava com laboratório, naquela época quem trabalhava com laboratório viajava muito de carro, e ela ficava conosco, e ela era uma tia mais liberal, e ela tinha uma filha, que é minha prima, irmã, e eu passava todas as férias na casa dela. E ela fazia o seguinte, a maneira dela segurar aquelas crianças próximas dela à noite, para a gente não sair sem ela ou ter algum problema, ela colocava gente ao redor da máquina de costura dela, dava um prato de comida para cada uma, ia contando histórias e cantando. E aquele canto com a história, a narrativa, a dramaturgia dessa história, eu comecei a ver como que existia uma história junto com a música, junto com o canto, junto com o prazer da comida e do estar junto. E assim a gente ficava horas ali ao redor dela. Isso me chamou a atenção, essa possibilidade de uma coletividade em torno do prazer e da arte. É impressionante como gestos simples às vezes marcam profundamente. Né? Marcam profundamente. E mais, eu percebia como que ela podia conseguir tanta afetividade e acolhimento sem nenhuma ordem. Nada era proibido, mas tudo era oferecido como possibilidade. Então, com isso, ela nos tinha na palma da mão dela, de uma maneira impressionante. Impressionante. Então, sua tia Ivone ficava ali com você de vez em quando, e você quebrando tudo lá no colégio estadual, nadava, jogava vôlei, handball. Primeiro tem que contar uma coisa muito interessante. Eu era uma aluna Caxias. Do pré-primário até o 4º ano primário, eu nunca tirei 9. Eu só tirava 10. Olha, deve ter sido uma aluna muito chata. Mas vamos lá. Eu era nerd. Estudava, adorava ler, adorava história, adorava português, adorava biologia, já as áreas humanas. Aí, quando eu estudava num colégio de freira, e eu dava muito trabalho para essas freiras, porque eu queria me expressar, me soltar, e elas me reprimiam muito. Eu pedia a meu pai que me tirasse de lá, que eu queria estudar numa escola pública. Eu não queria mais estudar num colégio de freira. E ele me coloca no colégio estadual. De cara, quando eu entrei no colégio estadual, na 5ª série, eu descobri o violão, os festivais, a natação, o handball, o vôlei, e eu entrei de cabeça nisso. Entrei de cabeça, já não tirava mais 10, graças a Deus, e fui me soltar na arte. E essa escola foi a primeira responsável pela abertura dos meus horizontes. Até porque nós estamos falando já na década de 70, onde tinha toda uma repressão, onde a gente tinha que fugir de bomba de gás lacrimogênico. Era toda uma história assim, que meu mundo começou a se abrir. Existe algo fora da ordem, e esse fora da ordem foi muito instrutivo e muito prazeroso para mim. Eu conheci a angústia de não saber. Isso é o primeiro ponto para você se soltar e ser uma pessoa que vai ser útil na vida. Você tem a angústia do não saber. Eu não conheço isso, não conheço aquilo, e é isso que gera curiosidade. Nessa altura você já estava com 15, 16 anos, e em algum momento isso começou a efervescer de uma forma tal que você já não conseguia se conter. Mas você parece que não queria ser uma bailarina clássica. Como é que você conseguiu lidar com isso e como é que aconteceu esse desenrolar aí? Eu nunca tinha me interessado pela dança, que a imagem que eu tinha de dança na década de 60 era a dança clássica, e era essa era a dança forte no Brasil. Né? Naquela época não existia computador, não existia videocassete, não tinha como eu saber o que estava acontecendo em outros lugares do mundo em relação às artes. Não se tinha esse conhecimento, a não ser que você tivesse condição financeira para estar fora do Brasil. Mas teve uma coisa muito importante nesse momento, que eu era uma adolescente hippie. Eu era aquela adolescente tipicamente anos 60. Riponga e cabelos ao vento, e eu resolvi com 15 anos sozinha ir para a Argentina para conhecer. E lá era na época dos Tupamaros,
Então eu conheci pessoas de todos os lugares do mundo, hippies como eu, que se hospedavam no que hoje chama hostel, e naquela época eram casas que recebiam essas pessoas. Aí eu comecei a ter esse diálogo com pessoas muito diferentes, e eu tinha um amigo chamado Ricardo Euschek, que foi uma pessoa muito importante na minha infância e na minha adolescência, porque ele era árabe e ele era uma pessoa alternativa. Então ele foi morar no Nordeste e ele fazia pão integral na época. Ele foi morar no Nordeste e descobriu o mundo da natureza. Foi morar em Paripueira. Na época, Paripueira não tinha luz elétrica. Maceió tinha um gerador que desligava 10 horas da noite. Então, quando eu conheci Paripueira, era uma praia deserta, onde ele era economista e ele resolveu ir dar aula de matemática e português para as pessoas daquele lugar. E falou comigo, vamos conhecer um lugar paradisíaco. E eu fui. Cheguei lá e fiquei encantada. Eu fui para ficar 15 dias. Eu fiquei 4 meses. Porque eu era muito Caxias, então eu terminava minha aula em novembro, eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro e março, porque naquela época a aula começava no começo de março. Então eu fiquei lá até no meio de março. No começo eu nem queria voltar. Fiquei completamente apaixonada. Eu era confundida com a Sônia Braga. Cabelão aqui, toda morenuda, esse olho meio caído, as pessoas... E aí eu nem sabia quem era, depois eu fui descobrindo quem era, enfim. Eu fui conhecer esse mundo da natureza, esse mundo aberto, esse mundo dessa liberdade em relação à natureza. E essa pessoa, Ricardo Euschek, começou a me mostrar. Ele começou a trabalhar com moda também. Então ele ficava um tempo no Nordeste, quando ele voltava, ele me chamou para ir para o Rio de Janeiro com ele, para a gente vender aquelas calças jeans bem baixas e uns colãs. A gente ia para o Meyer, nas fábricas do Meyer fazer compra, para trazer para Belo Horizonte. Nesse meio da moda, a moda entra aí como um olhar da estética. Nesse meio da moda, ele falou comigo assim, por que você não dança? Eu falei, dançar? Não, eu não tenho nada a ver com essas bailarinas toda rosinha na ponta, isso não parece comigo. Ele falou, não, mas tem um pessoal aí fazendo uma dança moderna. Eles estão abrindo uma escola de dança lá na Serra e eu acho que tem tudo a ver com você. Mas, nesse momento, nesse intervalo entre a moda e tudo isso, eu fui fazer vestibular e eu pensava, eu não sabia se eu ia fazer vestibular de matemática, de arquitetura ou de psicologia. Porque meu professor de matemática, o Lâmpio, falava comigo, você tem que fazer matemática, porque eu era Caxias. Aí eu falei, quando eu fiz psicologia, ele quase morreu. Falou comigo, que desperdício, como é que você vai fazer psicologia? E eu ficava na fila do vestibular, que naquela época não era na internet, eu dava um passo, falava psicologia, outro passo, falava arquitetura, psicologia, arquitetura, psicologia, arquitetura. Até hoje faço arquitetura cênica, né? Arquitetura do ambiente. E a psicologia, gerir grupo de dança, uma escola com 400 alunos, está tudo aí. E aí então o Ricardo deu essa opinião e você começou então a meditar sobre isso. Como é que foi? Porque até então você refutava, né, essa questão da dança, porque você, que nem você falou, as bailarinas rosadinhas, e cursando psicologia. Em que momento foi o estalo? Eu falei assim, não, eu vou lá procurar esse pessoal. E como é que foi isso? Foi assim, dentro de mim, você imagina, tinha a música, o canto, o movimento através dos esportes, a estética através da moda. Tudo isso isso já era um movimento, sem eu entender. Eu já estava em movimento nesse momento. Como ele era uma pessoa mais velha do que eu, mas uma pessoa que era safo, era uma pessoa ligada, sintonizada na modernidade, falei, deixa eu ir lá ver o que é esse grupo que está abrindo a porta numa casa lá na Serra da família deles. Eu fui uma das primeiras matrículas do corpo. E eu fui fazer aula com Pedro Pederneiras, aula de balé moderno.
Quando eu deitei no chão, que eu pus a minha perna para cima, eu não esqueço qual é o movimento. Eu estava deitada, duas pernas no chão, fiz um développé e ele pediu para eu fazer um plié com a perna em cima. Quando a minha perna encaixou na minha bacia, eu não sei por que esse movimento, mas eu estava no alto. Quando eu encaixei a minha bacia, eu encaixei em mim. Falei, é isso que eu quero fazer. Um movimento. De uma aula de balé moderno. Assim, pá! Eu falei, opa, cheguei em mim. E assim foi. E isso deu start para eu começar a fazer aula de clássico com a Graça Salles, com o Hugo Travers. Comecei a fazer aula de jazz com a Marjorie Quest no núcleo artístico. Comecei a assistir todas as aulas. Eu assisti todos os ensaios do Maria Maria e do Último Trem lá na Academia Internacional de Balé. Quando eles ensaiavam lá, e eu sentava toda a noite para assistir. Eu nunca vou me esquecer da estreia de Maria Maria. Nunca. Porque eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer na vida. Essa dança que tem dramaturgia, essa dança que mexe com a sua memória, essa dança que mexe com algo que você já viveu ou gostaria de viver, ou seja, uma dança que você projeta, que você se identifica. Maria Maria é uma história de uma mulher brasileira. Eu falei, eu quero dançar para fazer as pessoas se identificarem com aquilo que elas veem. E aí surgiu essa dança expressiva, dramatúrgica, que tem a ver com o teatro, com o canto, com a música, com as artes plásticas, que é a que eu escolhi fazer. É impressionante. Então você estava pronta para... Você já fazia as aulas, já assistiu todos os ensaios, se precisasse de alguém para entrar lá no palco e dançar... Era capaz. Você estava pronta. Era capaz de eu conseguir fazer o papel de alguém. Você já sabia a coreografia, todos os personagens. Bom, então, peraí. Vamos organizar aqui, porque você falou que você estava fazendo curso de psicologia, dançando no corpo, dançando no núcleo artístico. O que é isso? Como é que era isso? Era assim, acorda às 6 horas da manhã, vai para a PUC, lá na Gameleira. Faz aula até meio-dia, vai direto para o consultório do Dr. Lúcio Marzagão, onde eu almoçava embaixo, onde tinha um restaurantezinho. Era secretária dele até às 5, 6 horas, pegava o ônibus, ia para o corpo, fazia aula segunda, quarta e sexta, de 6 às 10 da noite no corpo, e terça e quinta no núcleo artístico. Quando eu comecei, lá na Barão de Lucena, 66, 68, uma coisa assim, eu ainda não estava na faculdade. Eu comecei antes da faculdade. Eu fazia aula à tarde com o Pedro Pederneiras. Mas aí eu passei no vestibular e comecei essa rotina de faculdade, trabalho, porque meu pai não tinha como pagar as minhas aulas. E aí, depois que eu vi que eu queria muito, eu fui pedir ao Pedro se tinha condição de eu ter uma bolsa ou um desconto, alguma coisa, para que eu pudesse fazer minhas aulas. Eles me deram essa bolsa e eu trabalhava para fazer a complementação desse curso que eu precisava. Corre, quem quer corre, né, atrás. Né? Eu acho que é um dos motivos que faz a gente vencer, é a luta da realização do desejo. Primeiro você tem que desejar, né? A gente só realiza na falta. Aquilo que está pronto, já está pronto. Você cria no buraco da falta. Então, como não tinha o dinheiro, como não tinha muitas condições, eu corri atrás dessas condições para poder complementar meus estudos. Então, beleza. Essa loucura, essa correria para cima, para baixo, de repente, em 1980, você forma em psicologia e estava terminando também o curso de especialização em psicomotricidade e coreoterapia. Sim, mais ou menos. É o seguinte, agora que eu estou pensando aqui, eu formei em 79, naquele ano que deu uma chuva avassaladora no Espírito Santo, que inundou tudo, e eu ia viajar de férias e não fui, por causa desse episódio. Então eu estava lá em casa nas férias, tinha acabado de formar, quando o Rodrigo Pederneiras me ligou, perguntando se eu queria dar aula de dança para criança. E aí, como eu estava de férias, eu fui e ele me pediu
para entrar em contato com a Isabel Costa, que foi quem me orientou, foi importantíssima na minha vida para a orientação desse curso que eu ia dar. Aí eu comecei a ser professora, eu dei aula em 80, 80 e 81 no corpo. E foi muito importante isso para mim. Já desde 79, ele me convidou e eu comecei começo de 79, eu comecei a dar aula e aí eu me encantei por dar aula. E eu dava muitas aulas e fazia muitas aulas. Como eu já tinha formado, eu podia dar aula de manhã. Mas junto com tudo isso, eu trabalhava 2 vezes na semana numa clínica de psicologia, trabalhando com crianças com problemas psicomotores. Essas crianças tinham problemas motores por problemas emocionais. A clínica chamada Vivência era de uma psicóloga chamada Túlcia, e essa mulher também foi muito importante para mim, porque ela diagnosticou: Sueli, você está trabalhando aqui, mas você gosta mesmo de dançar. Então você devia ir investir na sua dança, porque eu sei que o seu olhar é psicomotoramente falando rico, mas eu sinto que você está tendendo a dançar. E meu pai falava uma coisa muito interessante para mim: toda vez que você estiver em conflito, escuta seu coração. E eu não me esqueço, esses insights, assim como eu tive na aula do Pedro, eu tive indo para a Vivência, que ela era ali, eu tinha que passar o viaduto que vai para Pampulha, ali no centro, indo ali para Lagoinha, ali na Lagoinha. Então, eu estava em cima desse viaduto, indo trabalhar, e pensei comigo: gente, mas não é isso que está me dando prazer. Eu quero fazer a minha psicologia dentro da dança. E nesse dia eu cheguei lá e pedi demissão. E falei: é isso que eu quero fazer. Então cada vez mais dentro, e só dentro da dança. Em 1982 aconteceu também um outro fato, aliás, o grande fato, né, a grande inflexão dessa história toda, que foi a sua participação no festival de dança no interior de Minas, cidade de Formiga, que na volta você resolveu virar o mundo de cabeça para baixo. Como é que foi isso? Era o seguinte, o fato de eu estudar no corpo e no núcleo artístico me dava uma flexibilidade de conhecer gente de todo tipo. E eu conheci umas pessoas que dançavam clássico no Balé Ana Lúcia, que era Simone Caporali. Aí conheci Marinês Menicucci, que estudava comigo no corpo, Ivana Pesucci e outras pessoas do núcleo artístico. Eu comecei a ver que eu comecei a ser mais livre no meu curso de dança. E aí eu fiquei sabendo, tinha uma colega nossa no corpo que era de Formiga, e ela, Rosana, e ela resolveu fazer um festival de dança de estudantes para essa troca de informação. E eu tinha feito um solo com a música do 14 Bis. 14 Bis cantava, né? Mas a música do Milton Nascimento, portanto amor, portanto a vida, nananana. Caçador de Mim. Caçador de Mim. Eu fiz esse solo com Caçador de Mim e fui me apresentar no Festival de Formiga. Lá, nós, para irmos e voltarmos, nós contratamos uma Kombi que levava um monte de bailarina. E dentro dessa Kombi começou a conversa. Gente, você faz dança o quê? Eu faço clássico, eu faço jazz, eu faço moderno, eu faço isso e aquilo. Então, por que a gente não cria um lugar onde todas essas danças possam dialogar? Onde a gente pode criar junto com influências diferentes. E assim veio a ideia de criar o primeiro ato. E aí eu criei o primeiro ato com Simone Caporali, fazia clássico na Ana Lúcia, com Ivana Pesucci, que fazia moderno comigo no corpo, Maria Inês Menicucci, que fazia jazz, e futuramente chegou a Kátia, que ela nessa época estava na Europa, na escola da Pina Bausch, na Alemanha, e na Inglaterra, na escola, na Royal Academy of Dance. E aí ela estava lá quando nós criamos o primeiro ato. Eu escrevi para ela até a carta chegar, contar. Ela falou: estou voltando ano que vem, eu também quero. Falei: então venha.
É impressionante. A gente fala assim, mas quando a gente para pensar, veja, a pessoa que teve a ideia de alugar a Kombi não sabia o que estava fazendo. Não sabia. Ela promoveu ali um encontro de Belo Horizonte para Formiga deve dar o quê? Umas 3 a 4 horas de viagem. Nem isso, eu acho que só umas 3 horas. Na época de Kombi devia ser umas 4. Isso, exatamente. Então, ela possibilitou esse encontro, essa troca de ideias, e olha só o que aconteceu. Se cada uma tivesse ido de ônibus sozinha, não teria acontecido, essa troca, né? E a ideia era justamente o diálogo entre as artes. O primeiro ato surge no desejo da criação compartilhada. Não é uma criação coletiva, uma criação compartilhada onde as pessoas podem dar ideias, mas existe uma direção clara e existe um desejo de uma troca de informação e de estilos. Um hibridismo já acontecendo aí entre os estilos. E no desejo de que a criação pudesse ser híbrida e colaborativa. Foi assim que a gente começou uma escola que era no 3º subsolo de uma garagem lá na Savassi, no prédio do pai da Simone. Ele alugou um pedaço de uma garagem pra gente. A gente tinha uma pilastra no meio, gás carbônico, que a gente quase morria lá, inundava quando chovia, mas era ali que a gente começou essa efervescência. Aí tinham pessoas, a Jaqueline de Castro e o Marcos Tó davam aula de jazz, a Marinês Minicucci também, eu dava aula de moderno, a Kátia dava aula de clássico, nós convidamos a Betina Belomo para dar aula de clássico para nós, o Jairo Sete e o Luiz Arrieta de São Paulo para coreografar. E assim a gente começou nesses diálogos com tanta gente. Antes disso, eu fazia aula de clássico com a Isabel Santa Rosa no Corpo, que foi a grande responsável pela criação do primeiro ato. Como é que foi a participação dela na criação do primeiro ato? Era o seguinte, o Corpo contratou a Isabel era uma portuguesa, Isabel Santa Rosa, casada com Carlos Trincheiras. Através do Festival de Inverno de Ouro Preto, o Corpo ficou conhecendo a Betina, o Fred Romero. Esse Festival de Inverno de Ouro Preto foi muito importante para a dança de Belo Horizonte. Porque o Festival de Inverno de Ouro Preto trazia pessoas que vinham de vários lugares. E a Isabel Santa Rosa, o Corpo conheceu talvez nas suas andanças fora do Brasil também. Era uma portuguesa que veio dar aula de clássico para o grupo profissional e para o profissionalizante do Corpo. E todas essas meninas que eu falei faziam aula da Isabel Santa Rosa no Corpo. E ela começou a perceber a minha característica de didática, metodologia, como que eu era dedicada ao ensino da dança, porque eu era professora de criança lá e de adolescente, e das minhas características expressivas para dançar. A pessoa responsável por eu saber que eu era uma bailarina expressiva foi Marjorie Quest. Ela falava para mim, você tem uma expressão muito grande quando dança, já a relação com o teatro aí presente na minha dança. E a Isabel Santa Rosa falou a mesma coisa. Mas o Corpo tinha um grupo de bailarinos profissionais que não tinha espaço para que eu entrasse naquele momento como bailarina profissional. E a Isabel Santa Rosa me perguntou, o que você está fazendo aqui? Por que você não cria seu próprio espaço? Falei, não, eu sou muito nova, acho que eu não tenho bagagem para isso. Ela falou, de jeito nenhum, você tem tudo. Você é uma ótima professora, você tem uma super bagagem, você tem uma metodologia, uma didática muito própria e você está dançando muito bem. Vai criar seu grupo, vai criar sua escola e fazer do jeito que você gosta. Porque nessas alturas, em 82, depois de Maria Maria, o último trem, o Corpo já estava fazendo um namoro assim, com uma dança, com uma virtuose técnica, com um trabalho mais voltado para a música clássica, Mozart e outros, né? E eu queria
semente que eu vi lá em Maria Maria, entendeu? Que era o trabalho de dramaturgia, um trabalho mais expressivo, onde a virtuose técnica ela acontece, mas não para criar um grupo onde todos os bailarinos dançam a mesma coisa. Não. Eu queria aproveitar a característica individual de cada bailarino e como que eles podiam trazer a sua história para a dança. E foi assim que a gente criou o primeiro ato para valorizar as características individuais de cada bailarino e fazer com que ele crie um estilo e se aproprie da sua identidade do gesto. E esse encorajamento aí da Isabel, ele veio antes ou depois do festival? Depois. Nossa, então você já estava com aquela... Não, ele veio praticamente junto. Foi assim, mesmo. Tudo junto. Foi nesse mesmo ano de 81 que a Isabel me disse isso e que no final do ano a gente foi para Formiga. Então, em 82, a gente abre o primeiro ato, dia 3 de março de 1982. Pronto, aí começou uma grande reviravolta, uma grande fase também. O primeiro ato, então, ele abria como uma escola de dança e como um grupo de dança. Isso. A gente sabia que nós tínhamos que ter um centro de formação para formar bailarinos nesse estilo que a gente queria. Então, desde cedo, na nossa escola, além de aula de dança clássica, moderna e jazz, nós tínhamos aula de canto com a Babaia, aula de preparação e jogos corporais com Paulinho Polica, que é um diretor de teatro de bonecos, e tínhamos aula de teatro com Belisário Barros e com Luciano Lupi, e tínhamos também História da Arte. Então, nós éramos uma faculdade de dança naquela época, porque a gente trazia todo o conhecimento complementar das artes para dentro de uma escola de dança. Incrível. E aí começou a produção, e como é que foi a preparação e a realização do primeiro espetáculo, do primeiro ato? O primeiro espetáculo do primeiro ato chamou Bons Motivos. Além de tudo isso, eu escrevia poesia. Sempre escrevi, escrevo até hoje. Não publico, mas escrevo. Então, eu reuni umas 9 poesias minhas e comecei a coreografar em cima da poesia. E esse trabalho tinha mais ou menos umas 10 coreografias, uma da Simone Caporali, uma da Janete, uma outra bailarina, e as outras coreografias todas eram minhas em cima das minhas poesias. Eu lembro que eu chamei a Marilene Martins para assistir e a Angel Viana, mulher do Klaus na época. E foi a primeira vez que ela bateu no meu rosto assim, você é danadinha, hein? Aquela lindeza dela, uma mulher muito interessante. E a Marilene Martins falou comigo assim, ô Sueli, é um ótimo começo. Eu vou ouvir falar de você, eu tenho certeza. São 2 pessoas que me marcaram profundamente com essa fala elegante e delicada delas. Foi um grande estímulo para a minha continuidade. Exatamente. A gente às vezes não sabe o poder e a influência que gestos simples e palavras simples fazem na vida do outro, né? Totalmente. E aí começou a caminhada, produção, alunos, e você administrando uma escola, administrando um grupo de dança e o trabalho vindo. Enquanto vinha essas 2 mulheres, essas 4 mulheres, Betina Bellomo, Isabel Santa Rosa, Marilene Martins, Angel Viana. 4 mulheres que me empoderaram, que me deram muita força. Marjorie Quest, 5 mulheres. Essas 5 mulheres foram muito importantes e são até hoje na minha carreira. Aí eu tinha que ter, olha que coisa linda, a força da maternidade, a força do feminino, a força do encorajamento, a força do empurrar para frente. Mas eu tinha que ter um limite, né? Que tinha que vir de um homem, assim como foi meu pai,
Aí veio Jairo Sete, uma das pessoas mais importantes na minha carreira, que me emociona muito só de falar. O Jairo falou para mim assim: que é isso, menina? Baixa esse nariz. Você não é isso tudo, não. Que bem que ele me fez. Eu era muito tupetuda e achava que tudo eu podia, e ele me mostrou meus limites, me mostrou que eu não podia tudo, que eu podia um tanto, que outro tanto eu tinha que correr atrás, baixar meu nariz e aprender muito e estudar, deixar de metidice. Foi maravilhoso. Me mostrou, não, tem coisas que você não sabe, vai aprender. Foi maravilhoso. E ele me emociona porque o Jairo não suportou as intempéries da nossa profissão, virou mendigo de rua e morreu de pneumonia nas praças de São Paulo, debaixo de um viaduto. É uma coisa inacreditável isso para mim. Como é necessário ser forte e ter que lidar com as intempéries da vida. Como diz Guimarães Rosa, que a vida quer da gente é coragem. E aí essa observação dele, essa exortação dele, te levou a buscar novos cursos, novos projetos? Como é que foi isso? O que aconteceu? Baixei a bola e nós íamos de carro para São Paulo, 5 mulheres. Sueli Machado, Kátia Rabelo, Ana Virgínia Guimarães, Risa Soares, Marinês Menicucci. De carro eu ia dirigindo e eu ia para São Paulo, Teatro Brasileiro de Comédias, fazer aula com Suzane Yamauchi, Sônia Mota, Clarícia Bujanra, Penha de Souza. Eu fui me especializar em São Paulo, que era de lá que o Jairo vinha, e fazia aula com essas mulheres que me ensinaram a criação, me ensinaram me deram a semente da dança contemporânea. É incrível. E aí, cada vez mais especialização, e mais trabalho, e mais frutos. E aí começa uma fase de produção, uma peça atrás da outra. Parece que vocês fizeram 3 montagens no mesmo ano. Isso. Porque foi muito importante. O grupo começa em 82, a gente fez o Bons Motivos, fizemos um trabalho em 83 com 4 coreógrafos, que era Arnaldo Alvarenga e Dudu de Herman, Eduardo Álvares, junto com Sérgio Funari, de São Paulo. Em 86, 7 bailarinas engravidaram. 7 bailarinas engravidaram juntas e nasceram 7 homens. Então, nessa época, Eusébio Lobo veio tomar conta da escola, ele e Silvana Nascimento vieram tomar conta da escola porque eu fui ter meu filho. E aí ele tinha feito um trabalho com a gente que, em cima das poesias da Clarice Lispector, da Adélia Prado, que foi o 3 Ave Marias e um Pai Nosso, com coreografias do Davi Mundim, que era um bailarino do Palácio das Artes. Depois desse trabalho, nós tivemos os filhos e em 88 a gente retoma os trabalhos e aí surgiu uma oportunidade maravilhosa que foi um divisor de águas na vida do primeiro ato, que foi a concorrência Fiat, que o Nestor Santana era o diretor. Era para apoiar projetos emergentes de dança, teatro, música e artes plásticas. E aí nós ganhamos a concorrência Fiat e nós fizemos o nosso trabalho, nós fizemos uma audição para chamar novos bailarinos, que alguns estavam ainda em pós-parto, aquela história, e foi quando a gente fez esse trabalho que chamava Confidências para uma Terceira Pessoa, que eram esses 4 trabalhos que eu acabei de falar. E aí, a partir desse trabalho, o Paulinho Polica já dava aula de teatro aqui pra gente, e aí nós criamos o Isso Aqui Não É Gotham City, que foi o grande divisor de águas do primeiro ato, que era história em quadrinhos e desenho animado na dança. Naquela época, algumas pessoas falavam que não era dança. 10 anos depois, nós ganhamos todos os prêmios de dança com esse mesmo trabalho que as pessoas diziam que não era dança.
Então ele realmente foi um marco na carreira do primeiro ato, onde a gente entrou com essa história, essa narrativa, essa história, essa dramaturgia num trabalho de dança que falava que era um cinema, eram esquetes com uma história em quadrinhos, como se você estivesse passando a página de história em quadrinhos, inspirado nos heróis do cinema. Olha só, em 89 a gente faz Confidências para uma Terceira Pessoa, em 90 a gente faz Carne Viva, com Dudu de Herman e Arnaldo Alvarenga. E em 92, Isso Aqui Não É Gotham City. E em 92 ainda, a gente cria o Quebra-Cabeça, o primeiro trabalho de dança feito especialmente para a rua. Em 97, a gente fez um trabalho com o Tuca Pinheiro, chamado Desidério. E logo depois a gente fez um trabalho com Gerald Thomas, que chamava A Breve Interrupção do Fim. Teve um festival em Curitiba e eu conheci a Nena Inoue e o Luiz Melo, atores de Curitiba, que me convidaram para trabalhar fazendo preparação corporal para atores. Eles foram muito importantes na minha carreira, porque a partir daí eu comecei a trabalhar com o Brasil inteiro, com bailarinos, atores, músicos e artistas plásticos. Eu passei a fazer um trabalho de assistência de direção, de preparação corporal, de direção corporal para trabalhos de música, de teatro e de artes plásticas. E isso abriu um campo na minha carreira muito grande. Então, a partir daí, eu tenho cada vez mais houve esse estreitamento de relações com o teatro, com a música e com as artes plásticas. Com a poesia, nós fizemos um dos últimos trabalhos nossos, são os poemas da Hilda Hilst musicados pelo Zé Cabaleiro, chamado Três Luas, onde a gente dança esses poemas da Hilda. Já lá atrás, como eu falei, em 90, quando a Dudu e o Arnaldo fizeram Carne Viva, era inspirado nos poemas do Baudelaire. Depois a gente fez Nelson Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade. Então minha relação com a poesia, com a dramaturgia é intrínseca, é mesmo híbrida, eu não sei separar mais uma coisa da outra. Bacana demais. E uma produção atrás da outra, a escola crescendo, até que em 99 vocês começam também a ter um viés social, que é o projeto Dançando na Escola. Como é que foi, quem que deu essa ideia, como é que foi essa luz aí? Eu fui convidada pela Bia, que era coordenadora aqui da cultura inglesa, e pela Nádia Naira, que é a diretora do grupo Dona Augusta. A Nádia era uma diretora à frente do seu tempo e já nessa época, antes da Secretaria de Educação criar esse horário complementar nas escolas, ela teve a ideia de as crianças, ela tem um grupo ali na favela da Barragem de Santa Lúcia, onde ela era diretora do grupo estadual Dona Augusta. As crianças que iam de manhã almoçavam na escola e ficavam à tarde para um projeto chamado Reinventando a Escola, onde elas aprendiam reforço escolar, reforço escolar, aprendiam inglês, horta, e aí ela convidou o primeiro ato para integrar esse Reinventando a Escola, e nós criamos o nome de Dançando na Escola, que era o olhar de dança, a contribuição da dança para a melhoria do desenvolvimento dessas crianças. E aí nós começamos com esse projeto que já tem, 18 anos. 18 anos. E ainda está ativo, funcionando bacana. Isso. No ano seguinte também era uma efervescência muito grande também, porque logo no ano seguinte houve uma ideia de poder criar um novo espaço para que pudesse ser compartilhadas mais experiências, inclusive é o nome do espaço, Espaço de Acervo e Criação Compartilhada. Era o seguinte, nessas alturas, de 82 a 2000,
o grupo, através dos patrocínios que ele conseguia, dos apoios, ele foi criando a sua própria estrutura. Compramos um linóleo num ano, uns refletores no outro, os nossos aparelhos de som. E aí os figurinos, cenários desse tempo todo de trabalho, né? Nós tínhamos um galpão que era lá no Horto, onde a gente guardava lá empilhado todas essas coisas. Mas depois que criaram aquele shopping, Boulevard, valorizou muito aquela região e o galpão começou a ficar muito caro. Aí eu tinha mudado para o Retiro das Pedras e conheci o bairro Jardim Canadá, onde tinham galpões lá com um preço bem mais barato. Nós alugamos um galpão que foi uma fábrica de aquecimento solar e esse galpão era maior. Aí me veio a ideia de, nesse espaço, ter o acervo dos 20 e tantos anos do primeiro ato, mas nós podermos ali também fazermos oficinas de criação, residências artísticas, encontros de músicos, bailarinos, artesãos, artistas plásticos, ceramistas, escultores, gastronomia, e ali a gente foi tendo um espaço de criação compartilhada. Praticamente um centro cultural. Exato. Todos, tanto aqui quanto lá, nenhuma é nossa sede. É tudo no aluguel, tudo na luta de todo dia, tudo na batalha para construir ali as ideias e os desejos. E agora, olhando para frente, o que o primeiro ato está pensando, está planejando? Novos espetáculos? Como é que está isso aí? Em primeiro lugar, o primeiro ato está precisando de apoio para a manutenção do próprio grupo. Daqui para frente, o que a gente quer é conquistar esse apoio de manutenção do grupo, mas fora isso, a gente começa um projeto chamado Trança, onde a gente pega a tríade e vamos justamente falar desse hibridismo, como que se trança alguma coisa, como que se dão esse imbricamento, esse entrelaçar de ideias diferentes nos corpos. Eu tenho uma declaração a fazer. Aos 63 anos, eu vou começar tudo de novo. Que eu comecei a construir o nosso espaço próprio, a nossa sede, finalmente. Depois de 35 anos de primeiro ato e 63 anos de vida, tá lá, precisa agora de um dinheirinho para terminar, mas a gente vai começar tudo outra vez. Sueli, que maravilha essa história de paixão, né, pelo que faz, de alegria, de felicidade, de realizações. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a galera que vai assistir esse vídeo. A minha mensagem é: escute o seu coração e seja jovem e vital até o dia da sua morte. Porque ser jovem e vital é acreditar naquilo que o seu coração te pede para fazer. Não se preocupe com idade, o que você sabe, o que você não sabe, isso tudo vem no pacote. Acredite em você mesmo, acredite na sua maneira de fazer. Você é único, não tem duas pessoas iguais a você. Não copie, crie estilo. O seu estilo vem de você fazer as coisas da sua maneira, que é uma maneira própria. Acredite em você e no seu jeito de fazer. Essa é a grande inovação. Esse é o futuro, porque você vai evoluir e junto com você, o que você deseja evoluirá, se você acreditar em você. Show, show, show. Sueli, muito obrigado pela sua participação, pela sua história tão linda, por ter participado aqui com a gente no projeto Reinflexões. Eu que agradeço. Você sabe que ao falar com vocês, eu me escuto. E isso é uma sensação muito boa, que tem coisas que às vezes a gente também esquece por tanta bagagem. E ao falar, é um exercício da memória, é um exercício da identificação, um exercício de autoafirmação, um exercício de autoestima. Eu que agradeço. Tá bom, querido. Deus te abençoe. Sucesso sempre. Amém.